Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos no 6º capítulo do Evangelho segundo São João. E hoje, no versículo 44 ao 51. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que escutou nitidamente que vem do Pai e o entendeu, vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que tem a sua origem em Deus. Esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu. Se alguém comer dele, não morrerá. Eu sou o pão vivo, o que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar pela vida do mundo é a minha carne. Claramente, queridos irmãos e irmãs, nesta passagem evangélica, Jesus faz um anúncio que, para quem não tem fé, é difícil de compreender, pois está a referir-se do pão que dá a vida eterna. Um pão que ultrapassa o sentido daquele pão que foi dado no deserto, o maná. Porque Jesus hoje faz um anúncio maravilhoso que suplanta aquilo que foram as melhores expectativas dos profetas. Porque hoje Jesus revela o mistério da Sagrada Eucaristia. E a linguagem de Jesus hoje não é uma linguagem simbólica para fazer de conta. Não, o Senhor utiliza essas palavras para serem interpretadas na sua integralidade. Por isso, aqui, essas palavras de Jesus hoje, sem fé, são incompreensíveis. É na fé que nós aceitamos a presença real de Cristo na Eucaristia. E a revelação de Jesus é clara e inequívoca. E é uma manifestação do seu amor por cada um de nós. Por isso, o Papa São Paulo VI, para nos recordar desta verdade, afirma que cremos que, assim como o pão e o vinho, consagrados pelo Senhor na última ceia, se converteram no seu corpo e no seu sangue, os quais, como depois de serem oferecidos por nós na cruz, assim também o pão e o vinho, consagrados pelo sacerdote, se convertem no corpo e no sangue de Cristo, que está sentado gloriosamente no céu. E cremos que a presença misteriosa do Senhor sob as aparências daqueles elementos que continuam a aparecer aos sentidos da mesma maneira que antes, é verdadeira, real e substancial. Por isso, nós não podemos mitigar o sentido das palavras de Jesus, porque às vezes nós queremos perverter o sentido. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Por isso, na missa, depois da consagração, o Senhor diz: és o mistério da fé. E o pão e o vinho já não são o pão comum, mas sinal de uma coisa sagrada.
sinal de um alimento espiritual. Além disso, adquire um novo significado e um novo fim, enquanto tem uma realidade que com razão denominamos ontológica. Continua a ensinar o Papa Paulo VI sobre as referidas espécies do pão e do vinho. Já não existe o que antes havia, mas algo completamente diferente, visto que, uma vez convertida a substância ou natureza do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, já nada resta do pão e do vinho, a não ser as aparências. Debaixo delas está presente Cristo todo inteiro, na sua realidade física, corporal, ainda que não do mesmo modo que os corpos estão no lugar. Então, na verdade, nós estamos diante do maior mistério da nossa fé. Não é à toa que a Eucaristia ocupa o centro da vida cristã e todos os demais sacramentos giram em torno da Sagrada Eucaristia. Porque, na verdade, nós estamos a falar do sacramento mais importante, aquele que nos atualiza e nos traz de volta a Cristo no nosso seio. Por isso que nós, com fé e amor, é que devemos nos aproximar desse sagrado banquete, dessa sagrada mesa. Porque os que comem deste pão participam de uma refeição espiritual, porque nos converte naquele que comemos. E por isso é que o efeito desse sacramento é um efeito espiritual, que deve também suscitar a conversão daquele que come, porque recebe o próprio Cristo e restaura as perdas espirituais causadas pelos pecados e deficiências pessoais também. Por isso vamos pedir hoje à Mãe de Jesus que do céu interceda por todos nós, para que possamos ter mais presente que, afinal, a Eucaristia é remédio, como dizem os santos da Igreja, das nossas necessidades cotidianas, remédio da imortalidade, antídoto contra a morte e alimento para vivermos para sempre em Jesus Cristo. Porque esse sacramento concede a paz e a alegria de Cristo à alma e é verdadeiramente uma antecipação da bem-aventurança eterna. Então, que Deus, nosso Pai, a todos nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.